Você sabia que quando Jesus veio, o seu propósito principal era te dar vida, e vida em abundância? Porém, muitos estão apegados a essa ideia de que Jesus veio para tornar pessoas más em boas. Não, Jesus veio para trazer moribundos à vida. Aleluia! O homem estava morto por causa do pecado. A morte veio por causa do pecado. Ainda que eles estivessem vivos fisicamente, a morte havia se estabelecido em sua esfera espiritual, onde se conectam com Deus. E quando o homem pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amigos, nestas últimas semanas, parece que o Senhor está nos instruindo, nos ensinando ao redor desse tema que é vida versus morte. E parece que o Senhor quer que experimentemos mais da sua vida em nossos espíritos, em nossas almas e também em nossos corpos. Especialmente em nossos corpos, porque é lá onde temos falta. E nestes últimos dias, para trazer essa verdade à tona, é necessário um desvendar, uma revelação das Escrituras. E o que eu vou compartilhar com vocês será tudo nesse contexto e você poderá voltar e estudar depois. Porém, muitas das coisas que você vai ouvir talvez sejam novas para você ou ainda uma verdade que você já tem ouvido, mas compartilhada de uma forma reveladora que talvez você esteja vendo pela primeira vez. Mas eu oro para que você se volte para as Escrituras e estude tudo isso em seu contexto, porque verdadeiramente Deus deseja que você tenha vida. E tenha essa vida com abundância, mais que abundante. É o que Jesus disse. Então, amigo, lembre-se que toda vez que nos sentimos deprimidos, toda vez que as nossas emoções estão indo para o reino negativo, onde ficamos amargos, ficamos pessimistas, isso mostra que a morte se instalou nestas áreas emocionais. E o que Deus quer é que o nosso espírito, que está cheio da vida eterna ou da vida Zoe de Deus, que permeia as nossas almas, as nossas emoções, daí então os nossos corpos. E para isso o nome que damos é saúde, plenitude. Quando a vida toca o seu corpo, o resultado é plenitude. Amém? Nós chamamos de cura. Quando a vida de Jesus tocou o leproso, a morte foi embora. E o leproso recebeu vida. Portanto, cura é na verdade vida. É vida manifesta. Amém? E, amigos, o que buscamos ver nas Escrituras são os segredos que Deus tem para nós, porque o próprio Deus disse, o próprio Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, amigo, não é apenas a salvação, porque quando ele diz vida em abundância, significa que existem medidas dessa vida. Podemos experimentar vida em nosso espírito, que é o que acontece quando nascemos de novo, verdadeiramente recebemos vida eterna, e vida eterna, amigos, não é viver para sempre. A ideia de vida eterna pode dar às pessoas essa impressão de viver para sempre. Mas, na verdade, vida eterna no grego significa zoe aienon, que é, na verdade, a qualidade de vida pela qual o próprio Deus vive. Aleluia! E essa vida, sabe, eu me lembro certa vez que o Senhor me deu uma visão razão. Literalmente eu tive uma visão, sabe, daquelas pirâmides, da pirâmide alimentar? E a base da pirâmide era, na verdade, a vida vegetal. A vida das plantas e vegetais. E aí acima estava a vida animal, ou a vida de insetos, no nível acima. E dali da vida animal, foi subindo até chegar na vida humana. E aí eu comecei a perceber, quando o Senhor me mostrou isso, que a vida humana é diferente da vida eterna que Jesus veio nos dar. E lá no topo, finalmente, a vida da ressurreição, que é a vida que o próprio Deus veio nos dar. Zoe e Anon, vida eterna. Portanto, a vida eterna não é viver para sempre, porque aqueles que estão no Sheol, que estão no inferno, também vivem para sempre, de acordo com a Bíblia. Então, amigo, vida eterna é a qualidade de vida da qual você e eu vivemos através do sacrifício de Jesus e de sua ressurreição, glória a Deus. Nós cremos no Senhor Jesus e nós nascemos de novo. E quando você nasce de novo, o que literalmente acontece é que vida é injetada, vida é transmitida ao seu espírito morto. E seu espírito morto ressuscita e retorna à vida. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou também nesta nova vida. Aleluia! Glória a Deus! E sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Você está em Cristo e é assim que Deus o verá para sempre. Estou muito animado sobre o que vou compartilhar com vocês hoje, porque isso é raramente pregado. E neste tempo percebemos que o Senhor está enfatizando para nós
sobre a vida. Mergulhem na minha palavra, porque elas são vida para aqueles que as encontram e saúde para toda a sua carne. Glória a Deus. Mas como essa vida se manifesta nos relacionamentos? Quando a vida, quando você está cheio de vida, você tende a ser mais amoroso, amém? Mais afetuoso, você consegue perdoar ofensa mais facilmente, amém? Porque você está cheio de vida. Isso afeta os seus relacionamentos, afetará a maneira como você lida com as pessoas, como você perdoa, como você as enxerga. Portanto, Deus quer que você esteja cheio de vida. Se você olhar para uma criança, elas são cheias de vida, sempre se movimentando. E até uma criancinha, sabe? Quando a criança senta na cadeirinha, as pernas ficam ali balançando, chutando o tempo todo. E a gente diz, fica quietinha, é redundante, porque, sabe, isso não faz parte da natureza da criança, ficar parada. Elas ficam mexendo a perninha o tempo todo. Por quê? Não é porque estão entediadas, mas é porque tem abundância de vida. Nós, por conta do pecado, acabamos envelhecendo muito cedo, perdendo a capacidade de curtir a vida, de ter esse excesso de vida que as crianças manifestam. Obviamente que uma criança precisa receber Jesus, mas chegará a hora. Então eu acredito que quando uma criança nasce neste mundo, a criança nasce, eu creio que apesar da criança nascer em pecado, há uma vitalidade sobre a criança. E é por isso que quando uma criança falece, eu creio que essa criança passa imediatamente a estar com o Senhor. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, outrora, sem a lei, eu vivia. Outrora eu vivia. Que momento é esse? Acredito que ele se referia à sua infância. Mas quando o mandamento veio, quando chegou a idade da responsabilidade da prestação de contas, então ele diz que quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Sempre lembre-se, amigo, o pecado traz morte. E não interessa muito qual tipo de morte, ela ocorre de todas as formas. Primeiro você morre espiritualmente e depois morre fisicamente. Agora, para o crente, nunca se esqueça disso, que uma vez que você recebeu Cristo, você nunca morrerá espiritualmente de novo. Porque essa nova vida engole a morte. E até mesmo as suas ações não podem remover essa vida. Esteja seguro, Jesus disse, eu dou a eles vida eterna e nenhum homem pode arrancá-los da minha mão. Ninguém pode tirá-los das mãos do meu Pai. Aleluia, tenha certeza. Quando Jesus diz ninguém pode, nada pode, ninguém pode. Sabe, as pessoas tentam encontrar uma maneira de invalidar esse versículo dizendo você pode. Amigo, você faz parte do ninguém. Ninguém pode arrancar, nem você pode se retirar das mãos do Pai. Vida eterna é algo que se tem eternamente. É a vida de Deus em você. É a vida do Deus que é eterno. Amém? Se Deus é eterno, essa vida é eterna. Não há como arrancar essa vida. Aleluia! Mas essa vida produz santidade. Essa vida gera os frutos do Espírito. Essa vida vai gerar em você uma pessoa de Deus. Faz parte dessa vida. É por isso que nós não focamos no caráter para mudar o caráter. Glória a Deus, o nosso foco deve estar na vida. Em como ter mais dessa vida, meu amigo, em nome de Jesus. Veja Hebreus 2. O versículo 16 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, o próprio Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Observe que pelo medo do quê? Pelo medo da morte. Por medo da morte, ficavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, o diabo usa esse medo da morte para fazer com que as pessoas sejam submetidas a uma escravidão. Sabe, tem pessoas que têm medo de voar, não por causa do avião em si, mas porque elas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de fazer certas coisas, não por causa da situação em si, mas pelo medo de morrer. E mesmo agora, por causa da Covid-19 e dessa pandemia terrível, o maior medo que as pessoas têm sobre esse vírus, sabe, existem muitos vírus no mundo, mas é porque este vírus pode te levar à morte. E é aí que está o problema, porque o diabo tem feito que o mundo inteiro seja dominado por esse medo durante esse tempo. E como um filho de Deus, saiba que o nosso Pai, ele já sabia de tudo isso. E o próprio Jesus disse que antes da sua vinda, haveria pragas, e ele usou o plural, pragas.
E de fato já vimos várias pragas, a gripe espanhola na primeira parte do século passado, e agora estamos vendo este Covid-19, que é mundial. Então são pragas que afetam o mundo inteiro. E Jesus fala sobre isso como um sinal da sua vinda, e estes sinais não vêm de Deus. Ele está apenas dizendo que essas coisas aconteceriam. Por quê? Porque o diabo está sentindo que Jesus está voltando. O diabo sabe que Jesus voltará, e ele está fazendo o possível para conseguir o máximo de pessoas para o seu reino e o maior número de pessoas para impedir a vinda de Jesus. Portanto, os sinais estão aí para nos dizer que ele está voltando, mas isso não significa que eles vêm de Deus. Eu creio que isso tudo é do diabo. Este Covid-19 é do diabo. Ele está tentando exterminar uma geração inteira, ok? Não apenas na morte, mas também nas garras do medo, numa escravidão, num cativeiro. Assim como a Escritura diz, o medo da morte faz com que pessoas fiquem em cativeiro, sujeitos a uma escravidão. Até mesmo doenças são formas de escravidão. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que andou fazendo o bem e curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Então, opressão, curando todos os oprimidos. Então, opressão é doença, e doença é opressão. Então veja que é exatamente o que o mundo está passando agora, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele quer curar você até mesmo hoje. Se você está assistindo isso agora, você está ouvindo a palavra certa que Deus tem para você. Para este tempo, louvado seja o Senhor, aleluia. Então Jesus veio e Ele assumiu forma humana, porque como um Deus Ele não poderia morrer. Porém, Ele assumiu forma humana. A Bíblia diz que Ele participou da mesma carne e sangue, para que pudesse morrer na cruz. Amém? E através da sua morte, o verso diz, para que por sua morte ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, sabemos que Deus nunca quis que o homem morresse. A Bíblia diz que Jesus deve reinar. Vamos ler esse versículo em 1 Coríntios 15. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo. Então Jesus deve reinar. Nós sabemos que ele está no céu hoje, em sua forma corporal ressurreta, assentado à direita de Deus, o Pai, e a Bíblia diz que todos estamos assentados com Cristo, amém? Então convém que ele reine. Até quando? Até que ele coloque todos os seus inimigos sob os seus pés. E veja que a Bíblia continua a dizer que o último inimigo é a morte. Então, amigos, se o último inimigo é a morte e que Jesus deve reinar, até que ele tenha colocado todos os inimigos sob seus pés, então o Covid-19 é um inimigo. Todas as doenças são inimigas de Deus. Portanto, ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos. Amigo, boas novas. Você tem apenas que olhar para este futuro brilhante que está à sua frente, porque a cada dia que passa, eu creio que mais um inimigo é colocado sob seus pés. Glória a Deus. E convém que ele reine até que coloque todos os inimigos sob seus pés. E o último inimigo é a morte. E essa morte se refere à morte física. Glória a Deus. Então existe uma geração que a Bíblia diz que está viva e permanecerá. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz: por isso dizemos a você pela palavra do Senhor. Portanto, amigo, isso não é fruto da imaginação de Paulo. Por isso dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ouça, até a vinda do Senhor, Jesus está voltando, amigos. Aleluia. De modo algum precederemos os que dormem. Jesus está voltando. E nós que estamos vivos e permanecemos, não precederemos aqueles que estão dormindo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que permanecemos. É a segunda vez que ele diz isso, os que estamos vivos e permanecemos. Depois nós, os vivos, os que permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o arrebatamento, harpazô em grego. Juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com estas palavras. Mas observe que se menciona duas vezes a frase, os vivos que permanecem. Quando Jesus voltar, haverá uma geração viva que permaneceu, os crentes. E a Bíblia nos diz que existem aqueles que estão vivos, aqueles que permaneceram vivos.
Agora, permanecer vivo, alguém vivo pode ter 4 anos, pode ser alguém bem jovem, 10 ou 20 anos, e geralmente essas pessoas são aqueles que não morrem tão rápido, tão frequentemente quanto os mais velhos, e eles estão vivos, mas quem são aqueles que permanecem? Isso fala de algo sobrenatural. Esse permanecer vivo, literalmente no grego, na verdade, significa sobreviver. Foram capazes de passar pelas enfermidades e doenças que vieram contra eles e eles sobreviveram, permaneceram vivos. Aleluia! Isso significa que Deus trará uma revelação um pouco antes do arrebatamento que fará com que o seu povo não apenas esteja vivo, mas permaneça vivo e prospere. Aleluia! Cheio dessa vida em abundância, louvado seja o nome de Jesus. Ela vai surgir na esfera da sua alma e você vai começar a sentir essa vida. Vai surgir no seu corpo, você vai manifestar vida, saúde, amém, juventude, energia, força. E vai se manifestar nos seus relacionamentos, você vai estar cheio de vida. E aqueles que estiverem próximo de você verão essa vida transbordando em você. E é assim que deve ser a vida de um cristão, aleluia. A vida molda o caráter. A vida produz o espírito. Se você olhar para a vida de um cachorro, ele jamais produzirá uma vida humana. A vida de um cachorro gera filhotes, que têm a mesma vida de cachorro. É a mesma coisa, a vida de um jumento produz a vida de um jumento. A vida de uma galinha produz uma vida de galinha. A vida de um humano produz uma vida humana. Mas a vida que queremos é aquela que Jesus disse que veio nos dar. Aleluia! E filho de Deus, você tem essa vida. Glória a Deus. O salmista diz assim, de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Ele diz assim ao Senhor, graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. De modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Quando Deus fez você, estou me referindo a este corpo aqui. Ele diz, de maneira terrivelmente maravilhosa fui formado. Mesmo a ciência, até hoje, ainda está descobrindo as diferentes partes do corpo e ao longo dos anos eles descobriram. Isso mostra o quão incrível, o quão maravilhoso, o quão sobrenatural nosso corpo é. É como se ninguém pudesse inventar. Podemos até tentar criar uma parte do corpo e tudo mais, mas nunca será tão boa quanto a parte do corpo real. Sabe, amigo, foi assim que Deus nos projetou. Fomos feitos de maneira terrivelmente maravilhosa. Gênesis 2 diz, então o Senhor Deus formou o homem. Foi assim que Deus formou o homem. Ele formou o homem do pó da terra. E a palavra terra aqui significa Adamá, de onde posteriormente Deus chama o homem de Adão. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Como o homem foi formado? Observe que foi em 2 partes. Nesta formação, Deus formou o homem do pó da terra. Esse é o seu corpo. Agora, amigo, a terra é chamada de Adamá. Então Deus chama o homem de Adão. Por que você acha que Deus criou uma parte do homem saindo do pó da terra, que é o nosso corpo? Amém? O nosso corpo foi feito da terra. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus passou a sentença de morte sobre Adão, Deus diz, porque você é pó e ao pó você retornará. E é por isso que sempre no final, seja um sepultamento ou até mesmo uma cremação, o final é pó. Deus diz, você é pó e ao pó retornará. E independente do que você diga contra Deus, com o próprio fôlego que Ele te dá, você pode até blasfemá-lo, mas um dia, como você é pó, ao pó você voltará. E amigo, Deus nunca fez o homem para se tornar pó. Nunca! Deus formou o homem do pó da terra. E agora a Bíblia diz que Deus soprou no homem, e essa é a parte do Espírito. E esse é o seu verdadeiro eu. Deus soprou no homem o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Agora, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Ele pessoalmente usa suas mãos para formar o homem. Não há nenhuma outra criatura, jamais foi dito que o Senhor Deus tenha moldado o seu corpo com suas próprias mãos. Somente o homem. Uau! Que graça! Que cuidado! Que habilidade! Que o próprio Deus, pessoalmente, desenhou os nossos corpos. Deus não fez isso com os pássaros, com os animais. Na verdade, com o resto, Deus diz que a terra produza frutos, que as águas produzam os peixes, as baleias, nunca com o seu toque pessoal, sempre com as suas palavras. E aí era criado, mas com o homem, Deus se envolveu pessoalmente.
com o seu amor, porque o homem seria o ser mais amado de toda a sua criação. E o diabo sabia disso, sabe? Deus não formou os anjos do pó da terra, porém o homem, que seria muito amado, muito estimado por Deus em comparação com os anjos, Deus faz o homem do pó da terra. Esta é uma parte do homem, isto é, o seu corpo que vem do pó da terra, porém existe uma outra parte, que é de fato o seu verdadeiro eu, o espírito. Há um sopro de Deus. Deus soprou no homem e ele se torna alma vivente. Eu costumava me perguntar por que Deus fez o homem do pó da terra. Na verdade, Deus não fez os anjos do pó da terra. Por que ele fez o homem a partir do pó da terra? Eu creio que o Senhor abriu os meus olhos para isso e por isso que eu acredito que isso aconteceu. Porque quando Deus criou o homem, ele seria o ser mais amado de toda a criação. E Deus já sabia que haveria uma rebelião entre os seus anjos. Amém? Lúcifer, o arcanjo, se rebelou contra ele por orgulho. Você sabe qual foi o maior pecado de Lúcifer? Foi o orgulho, e Lúcifer virou Satanás. E 1/3 dos anjos o seguiram. Então já havia acontecido uma rebelião antes de Deus criar o homem. Então nós sabemos que isso aconteceu antes da criação de Adão. Então, para lembrar aos homens da importância da humildade e para sempre lembrar que Deus é o Criador e para reconhecer a Deus como seu Pai que zela por ele, para que o homem sempre soubesse que ele não criou a si mesmo, que ele não pode se autossuprir e que ele está sempre na dependência de Deus. Amém? Que ele deve ter um relacionamento de pai e filho com o Pai. E apenas se permitir ser amado por Deus. E esta é, na verdade, a essência da humildade. É enxergar a Deus da maneira que Ele quer ser visto. Amém? Quando vemos Deus, nos tornamos humildes. Adoração é, na verdade, quando declaramos quem Deus é. Adorar a Deus é um grande ato de humildade. Reconhecer que Deus é todo-poderoso, que Deus é amoroso, Deus é bondoso, justo e fiel. Amém? E enquanto o adoramos, é a maior humildade que você pode demonstrar. E é claro que não queremos focar na nossa humildade, porque se você faz isso, você deixa de ser humilde, certo? Mas o orgulho é a razão número 1. O orgulho fez um anjo, um arcanjo, se tornar um demônio. Então, o orgulho no coração do homem sempre fará que essa pessoa mude. Se você olhar para as pessoas que você conhece, que costumavam ser humildes, e de repente você percebe que começam a ter uma certa arrogância, uma certa independência, ou começam a não querer mais prestar conta, uma falta de responsabilidade, não agem mais da mesma forma, não é a mesma pessoa que você conheceu. Quando você é orgulhoso, isso afeta todos os seus relacionamentos, traz morte em todos eles. Por isso que eu creio que o orgulho é a mãe e a raiz de todos os pecados. Assim como a justiça própria é, na verdade, uma forma de orgulho. A justiça própria é, na verdade, o orgulho em ação. Eu não preciso de Deus. Eu posso me auto-justificar. Eu só vou permitir que Deus seja o meu Deus se Ele me der um conjunto de regras que eu sei que eu posso cumprir. Ok? Um conjunto de leis e regras. Porque se eu tenho um conjunto de regras claras para seguir, eu não preciso depender de Deus. É da natureza da carne querer que outra pessoa, um sacerdote ou um pastor, para ter o seu relacionamento, você se aproxima de Deus e nos diz o que fazer. Porque a carne tem essa aversão de se aproximar de Deus, de estar próximo a Deus. Amigo, você precisa perceber isso e destruir isso, porque, amigo, isso está roubando você. Deus disse que todos têm acesso a Ele, não apenas os pastores, não apenas o pastor Lawrence, o pastor Henry, o pastor Mark. Cada um de vocês tem acesso a Deus, aleluia! As suas orações são ouvidas. Não são apenas as nossas orações como pastores que Deus ouve. Ah, você está mais perto de Deus. Não existe isso. Estamos todos próximos de Deus. Agora, não somos todos iguais em termos de ministério, ou função, ou até mesmo chamado. Mas sabe, somos todos iguais em nossa posição diante de Deus. Deus ouve a sua oração, tanto quanto ouve a do pastor que você acredita ser o pastor mais santo de todos. Aquela pessoa que você tanto estima. Ok, amigo? Então, tenha essa compreensão que o orgulho vai fazer você não se aproximar de Deus. E o pior tipo de manifestação de orgulho é produzir a sua própria justiça. E é por isso que o evangelho é tão lindo.
E mesmo assim, as pessoas ficam pensando, quer dizer que eu devo confessar que eu sou um pecador? Sim. E então, número 2, você deve confessar que Jesus Cristo o amou, e ele morreu na cruz pelos seus pecados. Amém? Não é um problema você ser um pecador, ele é um salvador muito maior do que você como pecador. Você deve desviar o olhar do seu pecado e olhar para ele e perceber que toda a sua vida, glória a Deus, é uma vida de dependência dele. Sem ele você nada pode fazer. Um dia todos nós perceberemos isso, mas eu oro para que não seja tarde demais. Então, amigo, a Bíblia é muito clara que quando Deus fez o homem, ele fez o seu corpo a partir do pó da terra. Então a parte do homem, que é na verdade espírito, veio do fôlego de Deus. Então Deus, por conta da rebelião dos anjos contra ele, ele queria que Adão sempre se lembrasse, ele queria que o homem sempre se lembrasse, por isso que Deus o chamou de Adão. O nome Adão sempre o lembra que ele veio da terra, você veio do pó. Para que permanecesse humilde, para que ele se lembrasse que toda a sua existência, toda, permanece, subsiste e depende de Deus. E os homens se esqueceram disso. Então, como isso se aplica aos nossos desafios atuais em meio às doenças, a esse cansaço constante, a esse envelhecimento, a esse avanço de idade, a esse definhar, ficando cada vez mais fraco e mais fraco? Mas era isso que Deus queria? Não, amigo. Quando Deus soprou no homem e ele se tornou uma alma vivente, você consegue imaginar ele dizendo aos anjos, agora observe, ok? Ele vai ficar velho, vai ter um monte de doenças e enfermidades, e um dia ele vai morrer. Sabe, anjos, esse foi o melhor que eu consegui. Dá pra imaginar Deus dizendo isso? Não, claro que não. Ele nunca quis que o homem morresse, na verdade. Lemos que o último inimigo a ser colocado sob os pés de Jesus é a morte, e Deus chama a morte de inimigo. Então a morte é um inimigo, igreja. Então, a questão é que se Jesus nos libertou do medo da morte, porque ele destruiu o diabo, que tinha o poder da morte, então me diga por que as pessoas ainda temem a morte. Eu estou me referindo aos cristãos. Por que ainda tememos a morte e por que vemos a morte ainda se manifestar também em nossas vidas? Deve haver então uma revelação da palavra de Deus que Deus quer que tenhamos, que nos fará viver esta vida e essa vida em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus, obrigado, Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, em Filipenses capítulo 3, versículo 20... pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, a postura cristã, a postura do fiel, a postura da igreja é esperar pelo Salvador do céu. Não olhando para o túmulo. Esse não é o nosso destino, igreja. As pessoas falam, todo mundo morre. Não, amigo, existe uma geração que não vai morrer. Jesus disse, aqueles que estão vivos e assim permanecem, devemos ter essa atitude, irmão, guardar ansiosamente pelo Salvador do céu, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso corpo frágil e mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Aleluia! E perceba que de todas as coisas que o Espírito Santo poderia nos falar sobre o arrebatamento, ele nos fala aqui que o Senhor nos transformará o nosso corpo frágil num corpo glorioso como o dele. Aleluia, aleluia! Os nossos corpos que hoje estão sujeitos às doenças, à fraqueza e ao envelhecimento, este corpo será transformado em um corpo glorioso. Amigo, nos céus, você terá um corpo, você não vai ficar flutuando como nos filmes, aquelas pessoas flutuando em cima dos quintais, daquelas mansões. Não. Você tem um corpo. Nós vamos conseguir tocar e sentir um ao outro, mas não é um corpo como este corpo. Este corpo, sabe, nós achamos que estamos tão vivos nesse corpo, mas na verdade estamos acostumados com as nossas restrições, limitações, baseadas em nossa fraqueza, as nossas condições. A gente se acostuma com isso, nos ajustamos, nos adaptamos. É por isso que não percebemos, mas quando recebemos este corpo, você vai se sentir tão vivo, até mesmo nas suas emoções, e você terá aquele corpo para sempre. E a Bíblia diz que seu corpo, que é frágil, será transformado num corpo glorioso, como o de Jesus. Note que Jesus tinha um corpo físico. Quando ele ressuscitou, os discípulos ficaram com tanto medo, porque pensaram que era um fantasma, e Jesus disse, me toquem, um fantasma não tem carne e osso, como vocês podem ver que eu tenho. E eles o tocaram. Amém? Agora, ele era de carne e osso, mas era um corpo glorioso que ele podia aparecer e desaparecer, o que significa que este novo corpo não está mais sujeito ao tempo e nem ao espaço.
Aleluia! Mais rápido do que a velocidade da luz. Portanto, não estaremos mais sujeitos às leis naturais da Terra. É por isso que o universo será o nosso playground. Glória a Deus, nós ansiamos por essa transformação. E por falar nisso, pessoal, vocês de Singapura que gostam muito de comer, naquele corpo, neste corpo glorioso, em seu corpo ressuscitado, Jesus comeu. Que boa notícia! Aleluia! Eu acredito que a ceia das bodas do Cordeiro é uma ceia de verdade. Aleluia! Você não vai comer cordeiro, é a ceia das bodas de Jesus para todos nós. Não é que vão servir cordeiro, mas vai ser servida comida. Aleluia! Nós vamos comer! Não comeremos para o nosso sustento. Nós comeremos para o deleite, para adorar ao Senhor. Essa comida é, na verdade, para glorificar a Deus. Na verdade, quando Deus fez o homem, tudo que Deus criou era para os homens apenas adorarem e louvarem a Deus. Olhando para uma flor, nossa, como são bonitas, essa seria uma resposta natural. Se o homem não tivesse caído, seria assim que ele faria. Ele iria admirar tudo que é bonito ao seu redor, dizendo: glória a Deus, obrigado, Pai, por me dar essa linda flor, por trazer beleza para a minha vida, prazer. E Deus criou todas as coisas para o deleite do homem. Foi para o homem. Então o homem experimentaria todo esse prazer, até mesmo nessa flor, e de toda a beleza da criação de Deus, e ele daria glórias a Deus, adorando a Deus. Mas infelizmente ele pecou. E você sabe que quando Adão percebeu que era diferente dos animais, que havia sido feito diferente, quando ele percebeu, por exemplo, sabe, eu consigo imaginar essa cena, onde ele pega uma flor e diz: "Oh, Pai, eu te adoro por essa linda flor, e as flores daquela época não são como as de hoje." Ok, amém? E enquanto ele está ali, olhando a flor, veio aí um cavalo e come aquela flor. Então ele olha para o cavalo e percebe: nossa, esse cavalo não tem senso de apreciação. É por isso que um cavalo pode estar num pasto muito bonito, com pomares bem lindos ao seu redor, e belas montanhas majestosas, e ele não vai apreciar. Ele vai olhar para baixo e vai comer, porque é isso que os animais fazem. Não há adoração a partir dos animais, mas o homem foi criado do sopro de Deus. Então ele tem essa conexão com Deus. É a mesma classe, se podemos colocar assim, porque essa vida veio de Deus. Então, Deus criou o homem para o seu louvor, para a sua glória, e encontramos nossa satisfação quando damos glória a Deus. Amém? E nós fazemos isso com prazer. Não sei se você já viu na Bíblia, mas toda vez que Jesus curava, a pessoa dava glória a Deus. O que significa que quando Deus é glorificado é porque algo bom aconteceu. Havia alguma beleza evidenciada, alguma cura foi ministrada. Glória a Deus. E Deus é glorificado. Adoramos a Deus por causa do nosso senso de apreço por tudo que Ele nos deu, que cresce e cresce, e então percebemos quem Ele é. Isso é adoração. Aleluia! Mas infelizmente o homem caiu. E Adão percebeu, quando o cavalo pegou a sua flor e comeu, ele percebeu que precisava de uma companhia da mesma classe, que apreciasse a flor assim como ele. Então Deus criou a mulher. Glória a Deus, mas Deus teve que mostrar a sua carência primeiro, que ele estava numa classe diferente. E é por isso, amigos, que a Bíblia diz que quando Jesus veio, veja esse versículo novamente em Hebreus 2. Jesus libertou aqueles que por medo da morte estiveram por toda a vida escravizados, pois de fato, é claro que o Senhor Jesus não ajuda aos anjos, mas aos descendentes de Abraão. Agora veja que muito cuidadosamente a Bíblia usa a palavra semente de Abraão, que significa os que creem. Jesus não veio para resgatar os anjos. E aqui ele se refere aos anjos que caíram em rebelião com Lúcifer, que se tornou Satanás. Ele não veio para redimi-los. Observe que esses demônios, que eles não são mais anjos, eles se tornaram demônios, eles não são resgatados por Jesus, eles não foram redimidos. Ele não morreu por eles, ele morreu pela tão amada criação de Deus, o homem. E eu creio nisso, que Satanás sempre teve ciúmes disso, desse fato, de você ser totalmente amado e o Filho de Deus deu o seu sangue na cruz por você. O Filho de Deus entregou a sua vida para te redimir. Para Deus criar, ele só teve que falar. Mas agora, para ele te redimir, para te trazer de volta, para te salvar, ele teve que sangrar. E foi assim que Jesus se tornou um homem e morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, amigo, a pergunta é: você está na expectativa da volta de Jesus?
Sabe, toda vez que você ouve um médico dizendo algo como você tem problema de pressão alta, você tem esse problema, aquele problema, isso deve fazer você ansiar por aquele corpo. Sabe, nós estamos acostumados com nossas fraquezas, com as nossas limitações, que aprendemos a conviver com isso. Mas ouça, no arrebatamento, por que nós ansiamos o arrebatamento? Porque o Espírito Santo nos diz que Ele transformará o nosso corpo vil, conforme o seu corpo glorioso. Aleluia! Louve o nome de Jesus. Você está empolgado com o arrebatamento? Ele pode acontecer a qualquer momento. E quanto mais agora que vemos tantos sinais acontecendo nesses últimos dias, os israelitas voltando ao seu país. Então, sabemos que quando tudo isso acontecer, Jesus disse: levantem a cabeça, não olhem para baixo, não olhem ao redor, levantem a cabeça. A sua redenção, a redenção física, está se aproximando. Quando Jesus nos redimiu na cruz, Ele redimiu corpo, alma e espírito. Nós sempre pensamos, Jesus nos salvou do inferno, mas amigo, é muito mais do que isso. Sim, quando Ele salvou o seu espírito, Ele te salvou do inferno. Amém? Ele morreu para redimir o seu espírito, a sua alma e o seu corpo também. Porque há duas partes da redenção. A redenção pelo sangue e a redenção pelo poder. Ok, amigo? A redenção pelo poder vem depois. Então, nessa parte, Jesus venceu a morte. Quando Ele destruiu a morte? Quando Ele conquistou a morte? Lá na cruz, e principalmente na ressurreição, quando Jesus ressuscitou dos mortos. A sua ressurreição dos mortos foi por todos nós, assim como a sua morte na cruz foi por todos nós. Ele ressuscitou dos mortos para fazer com que todos nós superemos a morte. É por isso que o crente, em sua posição hoje, deve ser de olhar para frente, não achando que a morte está no seu futuro. Não, amigo, a morte ficou para trás. A morte e o julgamento para o crente ficaram para trás. Amém? Na sua frente você tem que esperar pela bendita esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o posicionamento da verdadeira vida cristã. Glória a Deus. E quando olhamos para Jesus, esperando por sua vinda, glória a Deus, para transformar nossos corpos, é aí que acontece a redenção pelo poder. Porque todos nós aguardamos a redenção dos nossos corpos. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, quando ele fala que a terra geme, toda a criação aguarda com expectativa a manifestação de vocês, os filhos de Deus. Sabe, toda a criação caiu quando o homem pecou, porque Deus fez o homem a maior criação sobre toda essa terra. Na verdade, Deus fez o homem por último, e toda vez que ele fazia algo, Deus dizia que aquilo era bom, e Deus viu a luz, e ele disse que era bom. E aí ele fez os animais, e ele viu que era bom. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, todos os dias Deus disse que era bom. Mas quando Ele fez o homem, no sexto dia Ele disse que era muito bom. Amigo, quando Deus te criou, Ele disse que ficou muito bom. O homem foi criado para dominar sobre a criação. Mas hoje, essa sua coroa está perdida na terra em algum lugar. E o homem caiu e hoje ele está sujeito ao menor animalzinho. Na verdade, Deus deu autoridade sobre todo animal rastejante. Deus disse a Adão: tenha domínio sobre todo ser que se move, e isso inclui os vírus. Mas o homem se rebelou e pecou, e agora está sujeito até mesmo o menor vírus que existe. Eu falo sobre todos esses vírus, mesmo todas essas variantes que têm surgido. Já repararam que parece que existe uma inteligência maligna? Um tipo de inteligência do mal? Parece que ele diz: agora vocês conseguiram essa vacinação, então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mutar, agora teremos uma variante. É como se dissessem: já que vocês estão tentando nos destruir, nós vamos encontrar um meio de contornar. Amigo, observe, ali tem uma inteligência maligna por trás. Mas a sabedoria de Deus é sempre maior, amém? E eu creio de todo o meu coração que há uma provisão para todos nós. Não vamos apenas esperar pelo corpo que virá, mas somos aqueles que estão vivos e permanecerão. Sabe como? Eu creio que todos nós temos uma pequena parte disso, não tudo ainda. Na verdade, eu ainda estou descobrindo à medida que prossigo. Mas eu acredito que tem a ver com uma revelação que acontecerá. Não apenas neste ministério, mas eu acredito que em todo o mundo os crentes receberão uma revelação de como andar em uma saúde divina, de como estar vivo e permanecer vivo até a vinda do Senhor Jesus. Porque a ideia é de que haverá um teste para você permanecer vivo. Haverá um teste. E estamos vendo esse teste agora mesmo, nessa pandemia da Covid-19. Então, amigo, ao meditarem nestas verdades, eu oro para que o próprio Deus fale com vocês. Deve ser pela fé, que vem através da palavra de Deus, ok? E não algo fruto da imaginação de alguém. Então vamos ver o que a Bíblia diz.
e o que o Senhor Jesus fez. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor me mostrou através das Escrituras e acredito que isso vai abençoá-lo. Lembram que eu compartilhei com vocês sobre corpo, alma e espírito? Você é o espírito, fruto do sopro de Deus, fruto do fôlego de Deus. E você tem uma alma e habita em um corpo. Então você é espírito, alma e corpo. Vamos ver essa ilustração. Espírito, alma e corpo. O verdadeiro eu é o espírito. E você tem uma mente, uma alma e também um corpo. Em Romanos 8, diz assim, no versículo 10, mas se Cristo está em vocês, e Ele está, amém, na vida dos que creem, o corpo está morto por causa do pecado. Agora é aqui que alguns se desesperam. Nossa, então o nosso corpo está morto, mesmo tendo Cristo em nós? O corpo ainda está morto por causa do pecado? Não, amigo, mas continue lendo. Mas o espírito está o quê? Vivo, por causa da justiça. Você pode dizer, Pastor Prince, eu entendi que o corpo está morto, mas o espírito está vivo. Porém, isso não afeta o meu corpo ainda está morto. Não, amigo, continue lendo. O espírito está vivo por causa guarde isso, por causa da justiça. Você foi feito a justiça de Deus em Cristo. Jamais se esqueça. Existe um dom de justiça e você o recebeu. Agora no próximo versículo diz, porém, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Repetindo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, ele habita em você? O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Sim, se você é um crente, ele habita em você. Então aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida ao quê? Aos seus corpos mortais. E amigo, isso não é um arrebatamento. Essa não é a segunda vinda do Senhor, pois receberemos um corpo incorruptível, totalmente novo. Mas aqui ele dará vida ao seu corpo presente, corpo mortal. Esse corpo de aqui agora, esse mesmo corpo que está sujeito à decomposição, às doenças, à morte. Esse corpo, é por isso que é chamado de corpo mortal. Portanto, essa vida que vem do Espírito Santo é para dar vida aos nossos corpos mortais. Muitas pessoas pensam neste versículo e dizem, isso acontecerá no arrebatamento. Não, amigo. Está dando vida aos seus corpos mortais. No arrebatamento receberemos um corpo incorruptível. Aqui o Espírito está dando vida aos corpos mortais. Eu espero que você veja isso, amém? Agora, você percebe o maravilhoso Deus triuno nessa passagem? 2 vezes nesse versículo. Veja a primeira parte. Se o Espírito daquele, o Espírito Santo, amém? Aqui é o Espírito Santo. Daquele quem? Do Pai, que ressuscitou Jesus, o Filho dos mortos que habita em você. Aquele, ou seja, o Pai, que ressuscitou Cristo, o Filho, dentre os mortos, também dará vida aos nossos corpos mortais, através do Espírito Santo. Veja que a Trindade é mencionada 2 vezes neste versículo. Creio que Deus está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo, assim como quando ele criou o homem, ele estava pessoalmente envolvido com seu amor, seu cuidado, sua graça. Então, quanto mais quando se trata do seu corpo em receber vida. Amigo, Deus quer que você seja saudável, Deus quer que você seja forte. E em apenas um versículo, o Deus triuno é mencionado 2 vezes. Aleluia! Isso não te deixa animado? Amigo, ele quer dar vida ao seu corpo mortal. Mas aí você diz, pastor, a Bíblia diz que mesmo Cristo estando em mim, o corpo está morto, embora o Espírito esteja vivo. Mas não, amigo, leia com atenção. O próximo versículo diz que o mesmo Espírito Santo que trouxe Jesus dos mortos, ele dará vida aos seus corpos mortais. E isso deve ter alguma coisa a ver com a justificação, porque aqui diz, no versículo anterior, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Espírito está vivo por causa da justiça. E em todo o capítulo 8, aqui estamos lendo Romanos 8. Se você ler a primeira parte de Romanos 8, começa dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E ele continua dizendo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E ele continua dizendo, ali na primeira parte, sobre alinhar, colocar a sua mente no Espírito e não na carne. E diz que você deve ter uma mente espiritual e não uma mente carnal, uma mente material. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não tenha consciência daquilo que é carnal. Tudo está na sua mente, na sua consciência. E ele vai além. Coloque a sua mente no espírito, porque a mentalidade do espírito é vida. Note a palavra vida. E paz, shalom em hebraico, que também é bem-estar, plenitude, vida e bem-estar, vida
e plenitude. Essa é a mentalidade do Espírito. Então vamos voltar à ilustração. Então está escrito que o Espírito nasceu de novo para aqueles que creem em Cristo, amém? Todos os que creem, seus espíritos estão vivos para Deus, amém? É lá onde você nasceu de novo, no Espírito. E agora seu Espírito também foi justificado. Somos gerados em retidão e verdadeira santidade. Romanos 8 diz a você, antes que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, pudesse dar vida ao seu corpo mortal, que é o que fala no próximo versículo, diz que o Espírito está vivo por causa da justiça. Você foi justificado, aleluia. Portanto, há poder, meu amigo, em confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então o Espírito está vivo por causa da justiça. E então em Romanos 8, ele diz, alinha sua mente no Espírito. Em outras palavras, o que está no Espírito? A sua justificação. Lá no Espírito está a sua justificação. O Espírito está vivo por causa da justiça. Então coloque a sua mente na justificação. Amigo, molde a sua mentalidade no fato de que você é a justiça de Deus em Cristo. Confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Confesse, creia e viva assim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você confessa, mais você acredita. Quanto mais você alinha sua mente nisso. Espírito em vida. Glória a Deus. Aí veja só. Então a vida, essa vida Zoe que está no seu espírito, se você focar, se você alinhar sua mente nisso, ela vai permear a sua alma, ou seja, as suas emoções. Amém? A sua esfera emocional, sua esfera mental, que é justamente onde a depressão ataca. Bem, quando essa vida flui em sua mente, a depressão vai embora, glória a Deus! E então, quando a sua mente, a mente que é como uma ponte entre o espírito e o corpo, conseguem ver ali que é a mente que faz o intermédio. Ou seja, se a sua alma está aflita e você não recebe essa revelação, se você não souber mentalmente, a alma é a mente, amém? Amém? A alma é a mente e as emoções. Se mentalmente você não estiver convicto no fato de que você é a justiça de Deus em Cristo, há um colapso. Mas se você souber e confessar, glória a Deus por todos os ministérios que apontam para essa justiça maravilhosa que está disponível, esse dom de justiça por meio do Senhor Jesus. E Ele veio para te dar essa justiça, esse dom de justiça, não é algo que você alcança. Amém? É por isso que justiça própria é orgulho, porque isso é algo que você recebe, glória a Deus, o dom da justiça. Isso não é maravilhoso? Uma vez que você entende isso, significa que sua mente está ciente. E essa consciência é muito importante, porque ela é a ponte que afetará o seu corpo. O Espírito não pode simplesmente tocar o corpo. E onde fica o Espírito Santo? Também está no seu espírito. Então o Espírito não consegue tocar o corpo enquanto a mente não faz a ponte. E a mente deve ser tocada pelo fato de que você é a justiça de Deus em Cristo. E essa vida que está no Espírito alcança o corpo. E é aí que entra o próximo versículo. O Espírito Santo vivificará o seu corpo mortal. Ele dará vida ao seu corpo mortal por meio do Espírito que habita em você. Aleluia! Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado com essa pregação. Eu me sinto como Sansão rasgando um leão. Aleluia! Glória a Deus. Eu oro para que você, em nome de Jesus, receba essa vida. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabe, esta vida, até o apóstolo Paulo diz em Filipenses, ele diz assim, e ser encontrado nele, eu quero ser achado nele, em Cristo, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, porque é aí que o orgulho entra, mas sim a que vem mediante a fé em Cristo. E eu não quero a minha própria justiça, que é aquela que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí o que acontece? Para que eu possa conhecê-lo, aleluia! Para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, de forma que eu o conheça. Essa palavra para quê? Significa finalidade, para que eu possa conhecê-lo, para que eu consiga conhecê-lo. Ou seja, a justiça pela fé deve ser recebida, deve ser entendida. Você deve estar consciente dela, você deve agradecer a Deus por ela, você deve confessá-la. E aí o que acontece? Você passa a conhecer a Deus. As pessoas querem conhecer a Deus, mas a maneira de conhecer a Deus não é apenas ir ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero conhecê-lo mais. As pessoas querem fazer do seu próprio jeito, projetando em Deus as suas ideias. Deve ser algo bíblico, baseado na palavra. E a forma que a palavra ensina a conhecer a Deus é, antes de tudo, reconhecer a justiça de Deus pela fé. Você deve primeiro receber isso. Você deve receber o fato que foi justificado pela fé. Você deve confessar que você é a justiça de Deus em Cristo. E para você será
natural, será repentino. Na verdade, essa é a minha experiência. Fiquei surpreso que quanto mais eu confessava isso, mais eu sentia conhecer a Deus. É claro que eu ainda estou em progresso, eu ainda estou conhecendo a Deus. Mas a nova aliança já não nos diz isso, amigo. Na nova aliança, Deus disse assim: eu serei seu Deus, ninguém mais ensinará ao próximo, dizendo conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Por quê? Por quê? Aí vem o motivo, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados nunca mais. Portanto, a condição que faz com que tudo aconteça é porque eu lhes perdoarei e dos seus pecados eu já não me lembro mais. Então, quanto mais pregamos sobre o perdão dos pecados, e quanto mais as pessoas creem nisso, eles passam a conhecer o Senhor, do menor ao maior. Aí então Deus será o seu Deus, e eles serão o seu povo. E de uma forma prática, esse termo se refere a milagres. Quando ele diz, eu serei o seu Deus, ele abrirá um mar vermelho para você, ele curará o seu corpo. Ele abrirá um caminho onde não há caminho algum, é sobrenatural, amém? É um termo que fala sobre milagres. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. E o versículo diz, ninguém vai ensinar, amém? E também declara, eu escreverei as minhas leis nas suas mentes e corações. Veja que agora não é mais de fora, você saberá a vontade de Deus no seu interior. Ele vai te guiar, te conduzir do seu interior. Mas isso não acontece apenas porque você quer que aconteça. Isso acontece ao perceber. Aliás, tudo isso acontece porque eu lhes perdoarei a sua maldade, e de seus pecados eu não me lembro mais. A propósito, na nova aliança, quando diz, pois todos me conhecerão do menor ao maior, é oida, que é um conhecimento interior, intuitivo. Não é um conhecimento exterior. Conheço o Senhor. Ninguém vai ensinar a conhecer o Senhor, ginosco. É por experiência e me conhecerão intuitivamente. Por quê? Porque sabe que seus pecados foram perdoados. Quanto mais entender que você é perdoado, mais você conhecerá a Deus. Portanto, qualquer ensino que lhe diga ou te deixe inseguro se seus pecados estão perdoados, ou tentam tirar essa certeza, eles não te ajudarão a conhecer a Deus. Amém? Vai ser uma barreira. Da mesma forma, em Filipenses nós vimos que quanto mais você quer ser encontrado em Cristo, não tendo a sua própria justiça que vem da lei, mas a justiça de Deus pela fé, então você o conhecerá. E não para por aí, continue lendo, para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Uou! Isso não é Romanos 8, o Espírito Santo te dando vida para o seu corpo mortal? Para que eu conheça a sua ressurreição, amigo, Paulo já era salvo. Ou seja, o poder da ressurreição já havia tocado o seu espírito, ele já tinha nascido de novo, todos nós já recebemos a vida ressurreta. Foi assim que saímos da nossa morte espiritual para a vida. Mas ele está falando sobre conhecer a Deus intimamente e o poder da sua ressurreição. Ou seja, isso afetará o seu corpo. O poder da sua ressurreição. Aleluia! Mas note o que precede. A justiça de Deus pela fé. Não a autojustiça, mas a justiça de Deus pela fé. Você tem que entender isso, estudar isso, estar consciente disso. E então conhecerá Deus, para que eu possa conhecê-lo. Para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Glória a Deus. Eu oro para que isso tenha te abençoado e, amigo, eu tenho muito mais para compartilhar. Então continue aí sintonizado nos próximos dias. Meu amigo, enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus, Deus não quer que você sofra com doenças e enfermidades no seu corpo, mas entenda isso, se você está sofrendo, não há nenhuma condenação sobre você. Todos nós estamos lutando com algum tipo de limitação, ou talvez uma fraqueza física, ou alguma fraqueza mental, seja lá qual for. E todos estamos aprendendo a palavra. Todos nós ainda estamos aprendendo o que Jesus fez na cruz. Amém? E aprenderemos o máximo possível. E sabemos que a Bíblia diz que o último inimigo a ser colocado sob os nossos pés é a morte, que significa que as doenças serão colocadas sob os seus pés. Certo? Porque se a morte é o último inimigo, então a Covid-19, com todas as suas variantes e todas as doenças, o envelhecimento, serão colocados debaixo dos seus pés, até chegar o último inimigo, a morte sob seus pés. Então temos à nossa frente um grande futuro, para os que creem, amém? Amém? Nós estamos crendo em Deus para uma revelação que virá das Escrituras. Não será alguém contando que um anjo apareceu a ele para dar as chaves, para vencer a morte e tudo mais. Por favor, não creia nisso, amém? Não pense nem por um momento que Deus talvez venha contornar a sua palavra. Não,
Tudo deve vir através da palavra. Amém? Então, nas próximas semanas, continue conectado. Então, eu e você permaneceremos crendo que o Senhor nos dará uma revelação pessoal através da palavra. Deve haver uma revelação nesses últimos dias, para que seu povo esteja vivo e permaneça até a vinda do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar para você se você estiver enfermo, seja lá qual for a doença que você tiver, queremos que essa vida de ressurreição que está em você, sabe, muitas vezes pensamos que a cura vem de fora para dentro. E isso é verdade. Quando Jesus estava na terra, ele era a própria vida de Deus personificada. Amém? Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para o cego, ele ministrou vida, abrindo seus olhos. Quando a vida tocou a cegueira foi embora e ele começou a ver. Note que foi de fora para dentro. Quando ele toca o leproso ficou limpo. Amém? O leproso foi curado. Foi de fora para dentro. Então a cura acontecia de fora para dentro. Por quê? Eles não eram crentes, eles eram discípulos, seguidores, mas não eram crentes. Ninguém havia nascido de novo porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz naquele momento. Então, quando ele morreu e ressuscitou, lembre-se que ele soprou o Espírito Santo nos discípulos. E foi aí que eles nasceram de novo. Então, lá no cenáculo, eles foram batizados no Espírito Santo. Portanto, ninguém nasce de novo sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado porque Jesus havia sido glorificado. E isso foi depois da cruz, do sepultamento e da ressurreição. Aleluia! Então, amigo, no passado, até mesmo no Evangelho, a cura era de fora para dentro. Ainda oramos pelas pessoas, ok? Não me entendam mal, ainda oramos por elas. Nós vamos e oramos, mas eu creio que Deus tem um reino pelo qual Ele deseja que essa vida dentro de nós possa permear a nossa alma até alcançar o nosso corpo. Ele quer que vivamos nessa vida de ressurreição. É isso que Ele está nos revelando. Entenda que nós somos os crentes. Os que creem estão aqui. Amém? E por favor entenda, quando eu digo crente é aquele que crê, mas é aquele que nasceu de novo. Os discípulos criam, mas eles não tinham nascido de novo. Não era possível porque Jesus ainda não tinha morrido. E também não tinha ressuscitado. Então, depois que Cristo morreu, os crentes têm o Espírito Santo neles. Sim, agora estamos vivendo, andando a vida de Deus e o poder de Deus e a cura de Deus, tocando aqueles que estão enfermos e aflitos. Amém? Sim. E este é o ministério de Deus para você, amigo. Porém, compreenda por si mesmo. Deus deseja que essa vida toque você de dentro para fora. Agora é de dentro para fora. Amém? E o Espírito Santo quer dar vida ao seu corpo mortal. Mas onde está o Espírito Santo? No seu interior. Então, se parecer que existe um obstáculo, por assim dizer, então tem a ver com o reino da alma. Então a sua alma, a sua mente, ainda não foram renovadas nessa área. A alma ainda é muito carnal. Em outras palavras, está enraizada nos sentidos. Permanece na consciência do pecado, focando nas suas falhas, nas doenças do corpo e na escuridão deste mundo. E, portanto, não está alinhada com o Espírito. E é por isso que pregações como essa ajudarão as pessoas a se alinhar com o Espírito. E eu quero orar pela sua saúde agora, em nome de Jesus. Se houver algum tipo de aflição ou algum ente querido que está no hospital agora, você pode até declarar essa palavra como que tendo uma procuração, amém? Deus envia suas palavras. Tem um versículo que diz que Deus envia a palavra. E a palavra de Deus está num reino além do tempo e do espaço. Deus pode tocá-lo agora, bem aonde ele está, amém? Levante as mãos onde quer que você esteja agora. Se estiver sentindo algo em alguma área do seu corpo, seja lá qual for, coloque a sua mão agora. Se não souber onde colocar a mão, apenas coloque a mão na sua cabeça. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque essa cura pertence ao seu povo. A cura pertence a nós, a plenitude pertence a nós. E sabemos que o Senhor não está satisfeito, Senhor Jesus, em termos apenas um pouquinho de vida. Só um pouco de vida. O Senhor quer que tenhamos vida e vida em abundância. E eu te agradeço por isso, Senhor Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, que enquanto o Senhor olha para todas essas pessoas que estão sofrendo em diferentes partes do corpo, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está pronto para tocá-los e curá-los. E pode ser agora mesmo. Em nome de Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo agora, igreja, porque essa oração vai liberar essa vida de ressurreição de dentro de você para o seu corpo. Diga assim agora, diante do Pai. Pai, eu te agradeço porque me tornastes a justiça de Deus em Cristo. Diga isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Todos os meus pecados, presente, passado e futuro, foram todos removidos. Eu te agradeço porque a tua vida da ressurreição está no meu espírito.
Agora, em nome de Jesus, deixe-a fluir para minha mente, que ela flua em minhas emoções, que ela flua em minha alma, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, cure o meu corpo, toque o meu corpo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu ordeno essa enfermidade horrível que está afligindo o seu corpo agora. Eu te ordeno enfermidade em nome de Jesus. Solte essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo e deixe-a livre no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu vejo uma senhora e parece que você acabou de receber a notícia que há muitos caroços dentro do seu útero e parece que o diagnóstico médico não foi muito positivo. E eu te vejo com medo, com muita ansiedade, e agora você vai sentir um calor entrando no seu útero. Agora Deus está curando você, amém? Então vai ao médico, pega o certificado que você está curada, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu vejo alguém com um bloqueio em sua artéria, e você recebeu essa notícia não faz muito tempo, e você anda muito preocupado, e por algum motivo você não consegue sair dessa preocupação, você não consegue parar de se preocupar. Mas amigo, você está sentindo a vida agora. Enquanto eu estava pregando, isso aconteceu. Enquanto eu pregava, compartilhando ali a palavra, uma injeção de vida começou a ser aplicada no seu corpo. Você está curado, esse bloqueio na sua artéria foi removido em nome de Jesus. Você recebeu um coração jovem, dinâmico e muito saudável, batendo no ritmo da graça. Aleluia! Glória a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo alguém que tem algum tipo de problema nos olhos, você tem uma visão turva, você enxerga tudo embaçado e algo te preocupa sobre o seu cérebro. Mas o Senhor está te curando agora, amigo. Você está vendo agora como nunca enxergou antes, com clareza. Você enxerga o brilho, cores vivas. E amigo, Deus está cuidando, não se preocupe, amém? Você está sendo curado agora, em nome de Jesus. Você está curado em nome de Jesus. E aqueles de vocês que têm problemas nas articulações, seja lá onde for, eu estou recebendo muitas palavras de conhecimento agora, muitas palavras mesmo sobre pessoas que estão sofrendo com dores nos ombros, nas suas articulações, nos joelhos. E Deus está curando tudo isso agora, enquanto eu falo, em nome de Jesus. Então levante-se e comece a mover aquela área, mova o joelho, mova o ombro e veja o que o Senhor fez. Você está curado? Em nome do Senhor Jesus Cristo, louve o nome de Jesus. Ah, Deus é muito bom. Agora, amigo, se você está assistindo e você ainda não declarou Jesus o seu Senhor e Salvador, não estou te convidando para uma igreja, nem para uma religião. Eu estou te convidando a nascer de novo. Eu estou te convidando a receber essa vida que tira você da morte. Aleluia! Se esse é você, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, obrigado pelo presente do seu Filho, Jesus Cristo. Eu te agradeço que Cristo morreu por meus pecados naquela cruz, ele foi sepultado e no terceiro dia o Senhor o ressuscitou dos mortos. E esta mesma vida está agora liberada dentro de mim. Porque Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te agradeço, Pai, que essa mesma vida que trouxe Jesus dentre os mortos está agora dentro de mim, permeando meu espírito, alma e corpo. Eu te agradeço, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Alguém está orando isso pela primeira vez? E tudo isso é muito novo para você, mas você foi curada no seu corpo agora. Creio que é um problema nas costas, e você sentiu dor, até mesmo nessa última noite você sentiu. Você realmente ficou virando de um lado para o outro por causa da dor e a dor se foi. Você pode se mexer, veja o que o Senhor fez. E você recebeu Jesus ao mesmo tempo. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé, igreja. Agora, não terminei tudo que eu queria compartilhar, portanto, nas próximas semanas eu quero ser sensível ao Senhor e conforme Ele me guiar, eu vou compartilhar mais. Eu quero sempre me assegurar que a palavra que eu trago venha no tempo certo. Então talvez ela se torne uma série. Aleluia. Permaneça conectado. Levante as mãos, igreja. Aleluia. Que nesta semana, onde quer que você vá, o Senhor Jesus Cristo zele por você e te proteja e te guarde como um pastor que zela por suas ovelhas. Que Ele proteja você e a sua família do vírus da Covid-19. E de todas as infecções e de todas as doenças.
Que Ele guarde e proteja você e os seus entes queridos ao longo da semana, de todos os perigos e ameaças e também do dia mau. Que o Senhor te proteja e te guarde de todo o poder do maligno. Ele é o seu bom pastor e ao longo dessa semana, todos os dias da semana, certamente, não talvez, a sua bondade e a sua hesed graça e bondade e misericórdia seguirão você todos os dias desta semana. Louve o nome de Jesus.